No Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, que foi um dos 4 evangelistas, nós encontramos uma palavra maravilhosa no capítulo 17, onde a epígrafe desse texto, do versículo 11 a seguir, diz que Jesus, entrando em Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em uma certa aldeia, se aproximaram de Jesus 10 leprosos. A Bíblia diz que eles pararam à distância, porque eles não podiam se aproximar das pessoas segundo a lei. E aqueles leprosos rogaram a Jesus que os curasse. E a resposta de Jesus foi a seguinte: vão e mostrem aos sacerdotes. E eles foram. E no percurso entre Jesus e os sacerdotes, a Bíblia nos diz que eles ficaram curados, eles ficaram limpos, eles receberam um milagre. Aleluia! E algo interessante nos chama a atenção, e é sobre isso que quero falar esta manhã, falar de uma coisa chamada gratidão. Gratidão. A razão pela qual nós devemos agradecer algo a alguém que nos beneficiou, alguém que nos fez o bem. 10 leprosos ficaram curados, mas somente um retorna para agradecer a Jesus. A Bíblia diz que ele retorna e ele grita de longe. Aleluia! Imagina, meus amados irmãos e amigos, a alegria daquele homem que havia sido separado do convívio familiar, do convívio da sociedade, pois a lepra era uma coisa terrível. Quando nós lemos lá no capítulo número 13 do livro de Levítico, nós entendemos a gravidade que era esta doença. O cidadão ou a cidadã que era contaminado por esta doença era retirado de dentro da sua família, era retirado de dentro da sociedade e levado para um lugar isolado chamado de leprosário. E este homem volta limpo, entendendo e sendo grato pelo que Jesus havia feito por ele e pelos seus amigos. Ele se prostra, ele se ajoelha em atitude de adoração diante do Mestre. E Jesus pergunta: mas não foram 10 que foram curados? E somente um voltou. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que aquele um que voltou não era judeu. Ele era um samaritano. Ele era um estrangeiro. Ele pertencia a um povo que era discriminado, hostilizado, pisado pelos judeus. No entanto, o que faltou nos 9, sobrou na vida daquele homem: gratidão. Ei, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, pelo pouco, pelo mínimo e pelo muito, porque o próprio Jesus vai nos dizer que aqueles que são fiéis no pouco, sobre o muito Ele o colocará. Oh, aleluia! Está faltando gratidão no meio de nós, na vida de muitos de nós. Porque não adianta ter um bom convívio social, ou dentro do contexto religioso, da instituição religiosa onde você participa. Não adianta ter uma boa reserva bancária, não adianta ter um carro novo, um apartamento mobiliado, se não há gratidão pelaquilo que você tem para com aquele que é dono de todas as coisas. Paulo vai nos dizer, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, aleluia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O salmista, no Salmo de número 103, nos 2 primeiros versos, ele vai dizer: bendiga, ou bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga
o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. O que seria de nós se não fosse a bondade e a misericórdia do nosso Deus? Jeremias disse muito bem, escrevendo Lamentações, no capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam cada manhã. Aleluia! Levante a cabeça, agradeça a Deus pelo sapato, pelo paletó, pela gravata, pelo carro, ou pela bicicleta, ou pela moto. Eu não sei o que é que você tem, mas agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Ele se você está empregado, se você tem um salário no final do mês. Mas também agradeça a Ele se você não tem nada nas mãos. Porque enquanto você agradece a Deus, deixa eu liberar uma palavra profética para o seu coração, para a sua vida, para a sua família e para os teus projetos. Enquanto você adora, o teu milagre está sendo gerado. Oh, aleluia, aleluia. Deus está fazendo coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. É tempo de vivermos, aleluia, o novo de Deus, e acreditarmos em um Deus que é fiel e verdadeiro, e acreditarmos no Evangelho autêntico, no Evangelho poderoso, no Evangelho vivo, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda esta palavra no seu coração. Gratidão é tudo o que Deus quer para as nossas vidas, porque os pássaros, ao amanhecer, eles cantam de alegria, agradecendo ao Criador. Os sapos nas lagoas também cantam, agradecendo ao seu Criador. Mas de todas as criaturas que Deus criara, o homem, que é a máquina mais perfeita da criação de Deus, é o que menos louva a Deus. Porque até, meus queridos, as cataratas do Iguaçu, elas cantam louvando a Deus. As ondas encabeladas do mar, elas emitem notas de gratidão ao Criador. E você? Já agradeceu a Deus hoje pela manhã? Já agradeceu a Deus pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos? Já agradeceu a Deus pelo cafezinho que você tomou hoje de manhã? Porque tem gente que não tomou nada, querido. Porque não tem. Tem gente que não tem esperança que tenha um prato de comida para comer hoje. Quantas pessoas dormiram na rua, debaixo das marquises, nas calçadas, debaixo de papelão, porque não tem uma coberta para aquecer o frio. E você tem tudo. Uma casa linda, uma família bonita, um carro top. Mas acha que foi tudo porque você é engraçadinho, é bonitinho, é melhor do que os outros e ganhou tudo isso. Não. Aleluia. É a mão poderosa do nosso eterno e bondoso Deus. Então louve ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade é de geração em geração. Amém.